Nossa jornada hoje começa pelos portões da história. Logo que saímos da estação do metrô City Hall, já damos de cara com os templos imponentes da Era Joseon. No Daehanmun Gate, presenciamos a troca de guarda, uma cerimônia bem simples, mas que transporta a gente direto para a época dessa tradição. Ah, e uma dica bem importante, todos os templos e palácios que visitamos permitem comprar o ingresso na hora, seja em totens ou bilheterias, então não precisa se preocupar com a reserva antecipada. Caminhar por aqui é como ler um livro aberto, ficamos observando cada detalhe da arquitetura antiga, das cores às formas, tentando imaginar como era a vida por aqui há centenas de anos. Seguindo para o Gwanghwamun Gate, passamos pela estátua do rei Sejong, criador do alfabeto coreano. Ele é o maior símbolo da identidade e do conhecimento da língua por aqui. No caminho, também cruzamos com um evento de veteranos militares, todos muito animados. Mas foi muito interessante ver de perto essa energia da Coreia, que mistura um respeito profundo pelo passado com essa organização militar que ainda é tão presente no dia a dia. Tá bom, mas espera. Só gravando. Bem. Como é feito? Agora sim, chegando no portão Gwanghwamun, conseguimos ver a troca da guarda completa. Aqui, o evento é grandioso, com músicas, trajes tradicionais e toda uma cerimônia que representava o poder do reino. É um espetáculo de cores e sons. Tudo levou cerca de 20 minutos e olha, o sol estava castigando nesse dia, mas a cada momento surgia algo novo e a gente não conseguiu sair dali até o final. Depois, fomos explorar o palácio, o maior e mais importante da dinastia Joseon. Ele é o grande marco histórico de Seul, e lá dentro, você percebe que não é só um prédio, parece uma pequena cidade real. São vários pátios, salões de governo e as residências da família real. É literalmente caminhar por onde a Coreia era governada. Nessa região, você também encontra várias lojas de aluguel de hanbok, as roupas tradicionais coreanas. E aqui vai uma dica, no dia que você fizer essa imersão e estiver vestindo hanbok, o acesso a todos os palácios de Seul é totalmente gratuito. É a oportunidade perfeita para tirar fotos incríveis e ainda economizar. E já na saída, encontramos algo bem curioso, um círculo de estátuas de animais com armaduras. São os 12 animais do zodíaco oriental. Na cultura coreana antiga, eles simbolizavam proteção e força, e acreditavam que esses guardiões afastavam energias negativas e protegiam o rei contra qualquer mal. De lá, seguimos para a famosa Hanok Village. O contraste aqui é gigante, são milhares de turistas dividindo espaço com avisos constantes de silêncio, já que pessoas reais ainda moram nessas casas tradicionais. É um lugar que preserva a arquitetura da época, mas que por ser um ponto turístico tão forte, acaba impactando o dia a dia dos moradores. Mas era hora de mudar de ares. Pegamos o KTX, o trem-bala coreano, para atravessar o país até o litoral. É uma experiência super confortável e bem diferente do que estamos acostumados. As poltronas são espaçosas e tem de tudo, de tomadas a carregador por indução. A estabilidade é tanta que você nem sente que está a 250 km por hora. Ah, e aproveitando que você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Tá no lugar, maluco. Nossa, a mala tá no lugar. Chegamos em Gangneung, debaixo de chuva e com muita fome. Fomos direto para o hotel deixar as malas e saímos em busca de comida. Encontramos um restaurante local maravilhoso e pedimos o clássico: dumplings, os famosos mandus, sopa e kimbap. O detalhe que a gente ama na Coreia é que a mesa nunca vem vazia. Os bangchans, que são esses acompanhamentos, são cortesia da casa e sempre dão um show à parte. No dia seguinte, fomos conhecer melhor a cidade e chegamos ao Gyeongpo Provincial Park. A água é cristalina, mas estava geladíssima.
Continuamos explorando até o Memorial Park de Ryugyong. Descobrimos que lá eles realizam o tradicional ritual do chá, mas infelizmente era justamente o dia da semana que não aconteceria. Viagem tem dessas, nem tudo sai como a gente gostaria, mas o cenário compensou cada passo. Para fechar o dia, tivemos um encontro com o futuro. Almoçamos em um restaurante onde quem trouxe nossa comida não foi um garçom, mas sim um robô. Ele é super eficiente, desvia de todo mundo e avisa certinho quando o prato chega. É a Coreia mostrando que a tecnologia está nos detalhes mais simples. Terminamos a noite sentindo a energia das ruas de Gangneung. Luzes, karaokês, bares, a vida aqui não para, mas a nossa jornada está longe de acabar. No próximo vídeo, vamos para uma fazenda que vai explodir o fofurômetro com muitos filhotes. Até a próxima aventura!